Olá, alunos do nono ano! Hoje nós vamos ter a aula 2 de matemática. Eu sou a professora Julie. Vamos começar então. Lembra que a gente começou na última aula a revisar os conjuntos numéricos? Hoje a gente vai continuar essa revisão dos conjuntos numéricos estudando o conjunto dos números inteiros. Então, na aula 1 a gente viu o conjunto dos números naturais. Hoje a gente vai ver o conjunto dos números inteiros. Então, o nosso objetivo hoje é recordar o conjunto dos números inteiros, a sua utilidade, termos como oposto ou simétrico e pertence e não pertence. Para a aula de hoje, você vai precisar do seu caderno, caneta, lápis e borracha. Caderno e a caneta para fazer anotações importantes e o lápis e a borracha para resolver os exercícios. Então, o conjunto dos números inteiros, ele é formado pelos números naturais e pelos números inteiros negativos. A representação desse conjunto é o símbolo Z com dois risquinhos ali, certo? A representação dele é esse Z ali com esse desenho diferenciado, certo? Quando eu quero representar um conjunto numérico, vamos voltar ao que a gente já aprendeu aqui na matemática para a representação de conjuntos. Para representar um conjunto numérico, eu geralmente uso colchetes, certo? Então, aqui quando eu vou falar matematicamente do conjunto dos números inteiros, eu estou falando do conjunto Z, certo? Esse conjunto, então, ele inicia no infinito negativo. Como assim no infinito negativo? Se eu estou trabalhando com números negativos, eu não tenho um início dos números negativos, certo? Qualquer número negativo que eu escolha tem um negativo antes dele que é menor do que ele ainda, certo? Então, eu tenho as reticências ali que representam esse infinito negativo, ok? Então, eu tenho reticências, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, e as reticências de novo para representar os números positivos também, que são infinitos, ok? Então, a representação do conjunto dos números inteiros, ele é nada mais do que os números negativos mais o conjunto dos números naturais. Se vocês repararem, o conjunto dos números naturais, ele inicia aqui, no 0, 1, 2, 3. Antes disso, eu só acrescentei os números negativos inteiros, certo? Por isso que eu digo que o conjunto dos números inteiros é formado pelos números naturais e pelos inteiros negativos, ok? Todo número natural também é um número inteiro. Nós dizemos que n é um subconjunto de z, ou ainda que n está contido em z. Podemos usar o símbolo matemático está contido para registrar essa relação. Peraí, a gente tem muita informação aqui, vamos então com calma analisar uma informação de cada vez. Vamos começar aqui pela primeira. Todo número natural também é um número inteiro. O que isso significa? Pegando a nossa definição de números inteiros, a gente sabe que um número natural está dentro ali dos números inteiros. Porque a gente falou que os conjuntos dos números inteiros é formado pelo conjunto dos números naturais e pelos inteiros negativos, certo? Isso significa que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Eu posso dizer então que esse conjunto está contido dentro do conjunto dos números inteiros, certo? Por isso que eu uso essa informação aqui. A gente pode dizer que o n, que é o conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros e que é um subconjunto dos números inteiros, ok? Olhando para esse diagrama, eu consigo visualizar que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros e por isso que eu posso dizer que todo número natural também é um número inteiro. Eu uso o símbolo de estar contido para registrar essa relação. Como assim? Eu vou dizer que n, ou seja, o conjunto dos números naturais, está contido em z, ou seja, está contido no conjunto dos números inteiros. Essa é uma representação matemática que deixa as informações mais simples, mais resumidas. Porque imagina que eu tivesse que escrever isso daqui toda vez. Fica muito comprido. Eu uso essa informação aqui, usando os símbolos matemáticos. Então, quando eu estou falando de um conjunto com outro, ou de um subconjunto com um conjunto, eu uso o símbolo de estar contido ou não está contido. Nesse caso aqui, está contido, ou seja, n está dentro de z, ok? Agora, quando eu falo dos elementos de um conjunto, ou seja, dos termos que compõem esse conjunto, eu não posso usar o símbolo de contido. Eu uso o símbolo, então, de pertence e não pertence, certo?
Esse símbolo representa, eu consigo dizer se aquele meu elemento está dentro ou não está dentro do conjunto que eu estou falando, ok? Então, por exemplo aqui, no conjunto dos números naturais, eu posso dizer sim que o 5 pertence a esse conjunto, porque o 5 ele está dentro do conjunto dos números naturais. Lembrem, o conjunto dos números naturais é aquele que começa no zero e vai do infinito para frente, certo? Se um número natural está dentro do conjunto dos números inteiros, então eu posso dizer que o 5 também é um número inteiro, ok? Agora, o menos 5, ele é um conjunto, um número inteiro, ok? Menos 5 é um número inteiro, porque é um número negativo. Nós vimos que dentro do conjunto dos números inteiros, os números negativos estão inclusos. Porém, o menos 5, ele não pertence ao conjunto dos números naturais, porque o conjunto dos números naturais não tem nenhum número negativo, certo? Então, dentro do conjunto dos números naturais, eu não vou ter nenhum número negativo, por isso que o 5 não pertence ao conjunto dos números naturais, o 5 negativo, ok? Agora, principais características do conjunto dos números inteiros. Todo número inteiro n tem um antecessor, dado por n menos 1, e um sucessor, dado por n mais 1. Então, eu sei que todo número inteiro tem um antecessor e um sucessor. Diferente do conjunto dos números naturais, que nós estudamos na última aula, em que o zero ele não tem antecessor, certo? Então, todos os números naturais têm um sucessor, mas nem todos eles têm um antecessor. O zero é um número que não tem antecessor, certo? Agora, dentro do conjunto dos números inteiros, eu sempre vou ter antecessor e sucessor, porque daí eu estou trabalhando com os números negativos também. Mesma coisa, há infinitos números inteiros, então eu tenho infinitos números negativos e infinitos números positivos. Se o conjunto dos números inteiros é a junção dos dois, eu vou ter também um conjunto infinito, certo? Sempre que eu tenho um número negativo, eu consigo encontrar um número que seja menor do que ele. E para um número positivo, eu sempre vou ter um número que seja maior do que ele. Isso nos define que ele é um conjunto infinito, ou seja, não acaba. Agora, todo número inteiro n tem um número oposto ou simétrico que corresponde a menos n. O que isso significa? O número oposto ou simétrico de um número inteiro sempre vai ser o seu mesmo número com um sinal contrário. Então, vamos pensar. O sinal contrário de mais é menos e o sinal contrário de menos é mais. Então, se eu estabelecer que eu quero o oposto de menos 7, eu vou saber que o oposto de menos 7 é o mais 7. Agora, o oposto de mais 24. O oposto de mais 24 vai ser menos 24. Então, você está sempre trabalhando com o mesmo número com sinal oposto ou sinal contrário, certo? Então, eu posso ter aqui um exemplo. O oposto de 4 é menos 4 e o oposto de menos 7 é 7. Agora, de onde que vem aquele termo simétrico? O termo simétrico vem da nossa representação na reta real dos números inteiros, certo? Então, imagine essa reta real aqui, 1, 2 e 3, e menos 1, menos 2 e menos 3. Eu digo que eles são simétricos porque a distância deste termo até a origem é a mesma distância do que este termo até a origem da minha reta real. Lembrando que a origem é o zero. Então, eles são simétricos porque eles têm a mesma distância ali de um termo até a origem e do outro termo até a origem. Por isso que a gente chama de simétrico também. Mas é a mesma coisa do que o oposto. É um número com sinal contrário ou sinal diferente. Certo? Agora, dentro do conjunto dos números inteiros, a gente tem alguns subconjuntos que a gente chama de subconjuntos notáveis. Por quê? Porque são subconjuntos que a gente usa bastante, certo? Então, na última aula dos números naturais, se vocês lembrarem, a gente viu uma coisa importante do asterisco. Sempre que o asterisco aparecer, eu não vou ter o zero dentro do meu conjunto, certo? Mas reparem que aqui eu tenho alguns outros símbolos junto com o meu conjunto dos números inteiros. Então, eu tenho o meu z, que é a minha representação do conjunto dos números inteiros. Eu tenho com asterisco, que significa que eu não vou incluir o zero. Eu tenho ali um outro que tem um menos embaixo e tem um outro que tem um mais embaixo.
E tem uns outros ali que é a junção do asterisco com mais, o asterisco com menos. O que isso significa? Então, nós vamos ver agora. Um subconjunto é um conjunto que é parte de outro conjunto maior. Meu Deus, conjunto do conjunto do conjunto? Sim, o subconjunto nada mais é, imagina que o conjunto dessa caixinha, um subconjunto é um pedacinho dele. É algo que está dentro desse conjunto grande, no caso do conjunto dos números inteiros. Eu tenho alguns subconjuntos aqui que são importantes. Esses subconjuntos nada mais são do que partes desse meu conjunto maior, ok? Agora, vamos imaginar isso de uma forma de um exemplo, acho que fica mais fácil para vocês. Imagine então o conjunto alfabeto. Imaginou o conjunto alfabeto? Começa no A e termina no Z, certo? Esse é o meu conjunto alfabeto. A gente pode dizer que o conjunto vogais é um subconjunto do conjunto alfabeto, certo? Então, meu conjunto alfabeto vai começar no A, B, C, D, E, F, G, vai até o Z, certo? Esse é o meu conjunto alfabeto, ele começa no A, vai até o Z. Meu conjunto vogais é o quê? A, E, I, O, U. É um subconjunto com 5 elementos que estão dentro do alfabeto, certo? Esse subconjunto de vogais está dentro do conjunto alfabeto, porque as vogais também são letras do alfabeto, certo? Então, é isso que é um subconjunto, é uma parte de um conjunto maior, ok? Então, espero que tenha entendido aí o subconjunto. Agora, esses subconjuntos notáveis que estão descritos aqui, o que eles representam cada um deles? Então, vamos lá. Primeiro, o Z com asterisco. O Z com asterisco é o conjunto dos inteiros não nulos. Como assim inteiros não nulos? Quem é o número nulo? É o zero. Então, se o asterisco tira o zero do meu conjunto, eu não tenho nenhum elemento nulo dentro desse meu conjunto. Então, por isso que ele é o subconjunto dos inteiros não nulos. Agora, quando eu coloco esse mais embaixo do meu símbolo de inteiros, esse mais está representando que eu quero só os números não negativos, certo? Por que é não negativos e não é inteiros positivos? Porque eu tenho um zero dentro desse meu conjunto. O que a gente acabou de ver sobre o zero? Que ele é um número nulo. Ele não é inteiro e também não é positivo. Não é inteiro, desculpa. Ele não é positivo e também não é negativo. Então, não posso dizer que é o conjunto dos inteiros positivos, porque o zero não é positivo, então não pode ser isso. Então, eu vou dizer o contrário. Vou dizer que é o conjunto dos inteiros não negativos, ok? Agora, se eu colocar o asterisco junto com mais, eu vou tirar o zero e vou ter, então, os inteiros positivos, certo? Então, esse sim é o subconjunto dos inteiros positivos. Mesma coisa quando eu coloco menos ali. O menos, ele está puxando para mim todos os números negativos com o zero. Mas eu não posso dizer que são o conjunto dos números negativos, porque eu tenho o zero e o zero não é um número negativo. Então, eu posso dizer que é o subconjunto dos inteiros não positivos. E por último, eu tenho o conjunto dos inteiros negativos, porque daí eu tenho os negativos e eu tirei o zero dali usando o asterisco, certo? Então, esse maisinho que aparece aqui serve para eu selecionar só os números positivos, no caso, com o zero, né? Só os números positivos e o zero. E se eu quiser tirar o zero, eu ponho o asterisco. E mesma coisa com o menos ali. O menos está falando que eu estou falando só dos números negativos com o zero. E se eu quiser sem o zero, eu ponho o asterisco, certo? Para que a gente usa isso? Para a mesma coisa que a gente viu ali na última aula sobre o número zero no conjunto dos números naturais. Quando eu quero delimitar alguma coisa, eu estou falando de uma expressão matemática e eu quero dizer que o número naquela expressão não pode de jeito nenhum ser um número negativo. Então, eu vou usar esse símbolo aqui. Aquele valor não pode pertencer a esse conjunto aqui, a esse subconjunto aqui. Ou seja, ele não pode ser negativo, certo? Então, ele serve para delimitar algumas coisas dos conjuntos, ok? Então, relembrando que o zero, ele não é positivo e nem negativo. Por isso que a gente tem esses nomezinhos aqui um pouquinho confusos, ok? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, que foi uma revisão sobre o conjunto dos números inteiros. Qualquer dúvida, revisem o material que vocês têm, revisem o vídeo, se precisar ver de novo, pausa, anota o que for importante, certo? A gente se vê então na próxima aula.